partir de agora, o Uni Notícias está no ar. O nosso telejornal é feito pelos alunos de jornalismo da Universidade Federal de Rondônia. E vamos aos destaques dessa edição. O Ministério Público Federal entrou com uma ação pedindo desbloqueios das verbas da UNIR. O uso desenfreado de canudos descartáveis pode prejudicar o meio ambiente. Confira também sobre as vacinas antirrábica. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora no Uni Notícias. Quando olhamos para o céu, nos habituamos a enxergar um azul profundo, mas não é o que estamos vivenciando agora. Rondônia foi o quarto estado que mais queimou no mês de agosto, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INEP. Já foram registrados 5.000 focos de incêndio. Estamos cobertos por uma névoa acinzentada. O fogo está destruindo a vegetação e aniquilando com a vida. Os reflexos podem ser sentidos em todo o país, mas é realmente necessário que os céus das grandes metrópoles fiquem escuros para perceberem que estão destruindo o pulmão do mundo? Sempre presente no nosso dia a dia, os canudinhos plásticos podem até facilitar o consumo de uma bebida, mas você sabe o que acontece com ele depois daquele breve momento de uso? Os canudinhos plásticos estão presentes em bares, lanchonetes e restaurantes. Para tomar uma simples água, um suco, até mesmo consumir um drink, eles facilitam. Para muitos é mais higiênico. Mas já parou para pensar em sua composição e o tempo que esse simples objeto leva para desaparecer? Então, o canudinho plástico, assim como as garrafas PET, ele é feito de polietileno, que é uma resina que é derivada do petróleo, né? Então ele é um químico que se mistura e faz esse polietileno que faz o canudinho, que faz as garrafas PET, garrafa d'água e assim por diante. Esse material leva quanto tempo para se decompor? Em média, até 400 anos. Se ele estiver na natureza, até 400 anos para se decompor. Pode ser um pouco menos ou um pouco mais, mas é esse tempo absurdamente grande aí que ele demora para se decompor. Os canudinhos plásticos surgiram nos anos 60, e como sua decomposição é longa, todos que foram fabricados ainda estão por aqui. Estima-se que cada canudinho é usado por apenas 4 minutos. Nos Estados Unidos, são consumidos 500 milhões por dia. Para combater esse consumo desenfreado e tentar diminuir o impacto ambiental, cidades já proibiram o uso dele, como Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui no estado, a primeira cidade a adotar essa lei foi Porto Velho. Mas para quem não consegue largar o hábito, saiba que existem alternativas. Canudinhos, copos e talheres. Utilizamos tanto plástico que nem percebemos. Mas já existem comércios que estão tentando diminuir esse impacto ambiental. Eu fiquei pensando, meu Deus, que desnecessário. A gente pega o saquinho plástico e já vai direto para o lixo, o canudo é a mesma forma, o copo plástico é da mesma forma, você usa ele 3 minutos e ele demora um século para se decompor. E foi essa a minha ideia. Daí eu primeiro troquei o guardanapo, daí depois troquei os canudos e aí agora a gente está tentando trocar os copos também. Enquanto a lei não chega por aqui, campanhas nas redes sociais incentivam pessoas a abandonarem qualquer tipo de plástico descartável. Ana teve a iniciativa de trazer a novidade dos canudinhos de metais para a cidade. Os cientistas estimam que em 2050 vai ter realmente mais plástico do que animais no fundo do mar. Então, isso foi o que me motivou, sabe? A começar essa campanha contra os canudos. Não contra os canudos, mas contra... Se você pudesse evitar o uso de canudos, era melhor, mas às vezes eles são necessários. Então, os canudos de metal podiam ser uma alternativa viável. Aqui em Vilhena, temos nenhuma lei sobre o uso de canudos plásticos. Enquanto isso não muda, você pode fazer a diferença, substituindo esses materiais descartáveis por garrafinhas, canudos de metal ou vidro, sacolas de tecido e muitas outras infinidades. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública contra a União, pedindo desbloqueio das verbas direcionadas à Universidade Federal de Rondônia. O MPF também pede o retorno das 29 funções gratificadas que foram cortadas no Decreto 9.725 de 2019. O efeito dominó é uma ação que desencadeia a outra. E é exatamente isso que o Ministério Público Federal de Rondônia quer tentar impedir na ação que moveu contra a União pedindo o desbloqueio de verbas da UNIR.
Na ação, o Ministério Público pede também que até o final deste ano sejam tomadas medidas que garantam o pagamento dos serviços básicos, como conta de água, energia, contrato de segurança e limpeza. E não tendo dinheiro para custear, por exemplo, a limpeza e a vigilância, infelizmente o que vai acontecer com o passar do tempo é o campus ter que ser fechado, porque é impossível um acadêmico vir até a universidade, estudar em um ambiente sujo, sem segurança alguma e assim por diante. A ação objetiva garantir a continuidade da prestação de serviços de educação e que não sejam extintos os cargos e funções ocupadas por pessoas que trabalham na UNIR prestando serviço educacional. Segundo a universidade, o corte afetou 30% do orçamento de custeio e 46% do investimento da UNIR. Enquanto a ação corre na justiça, os alunos vivem um clima de insegurança quanto ao funcionamento da instituição. Porque quando fala assim em corte de verbas, afeta a questão física, a questão de gasto com energia, água, segurança, enfim, todos os custos da universidade, né? E diante disso a gente precisa, e comenta na sala de aula alguns alunos, que é preciso se movimentar, fazer um movimento, né? O MPF também pede que a UNIR seja impedida de exigir que os funcionários que pararam de receber pelas funções gratificadas continuem exercendo as mesmas atribuições. Em todos os 8 campos da UNIR foram cortadas 45 funções, 4 só no campus de Vilhena. O César foi um dos que perdeu o benefício. Quando você ocupa um cargo de maior responsabilidade, um cargo em que você leva um pouquinho mais de trabalho para casa, um incentivo, mesmo que pequeno, faz uma diferença muito grande, porque o ambiente do trabalho do servidor público já é um ambiente um pouco estressante. E quando você tem a sua bonificação por fazer um trabalho mais responsável, é excelente. Além disso, a Constituição prevê que as funções ocupadas não podem ser extintas por ato do presidente da República. Ele só pode extinguir as funções e cargos que estejam vazios ou desocupados. Então, ele cometeu uma ilegalidade quando extinguiu esses cargos. Mas para o próximo semestre aí nós vamos esperar o que o ente público irá nos falar, o governo irá nos passar, e se ele manter essa política, infelizmente várias instituições poderão ser fechadas. Depois do intervalo, você vai ver as atrações para esse fim de semana na nossa agenda cultural. E os destaques dos Jogos Rondonienses. O número de casos de sarampo registrado no mundo no primeiro semestre deste ano é mais alto desde 2006. As informações são da Organização Mundial de Saúde. Os maiores índices ocorreram na República do Congo, Ucrânia e Madagascar. Já aqui no Brasil, entre 5 de maio a 3 de agosto, foram confirmados 907 casos de infecções. O registro estão concentrados em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Já em Rondônia, desde junho de 2018, segundo a Agência Estadual de Vigilância e Saúde, não houve registro de sarampo no estado. Então, verifique se a sua carteirinha de vacinação está em dia ou procure o posto de saúde mais próximo da sua casa. E agora vamos ver o que é destaque na agenda cultural desta semana. E você de casa que ama um concerto erudito, no próximo dia 31, a Orquestra Sinfônica de Vilhena se apresenta no CTC, Centro de Treinamento e Cultura de uma Cooperativa, às 8 da noite, lembrando que a entrada é cobrada. Está em exposição na Fundação Cultural uma mostra fotográfica, As Bicicletas de Rondônia. Lembrando que a exposição ficará disponível até o dia 30 de agosto, das 7 à 1 da tarde. E você que anda estressado em busca de calmaria para o seu corpo e mente, nessa terça-feira, a partir das 7h30 da noite, em uma escola de balé, venha em encontro com a meditação guiada, uma transferência de energia para a expansão da consciência. Nessa semana, o quadro de esporte está de volta e será apresentado pelo repórter Elieberson Pimentel, que nos contará um pouco dos destaques dos Jogos Rondonienses e das competições.
O Vilhenense é campeão sub-20 do Rondoniense, vencendo o Real Ariquemes na final que foi realizada em 2 etapas. No jogo de ida, que foi em Vilhena, onde o Vilhenense ganhou de 1-0. Já o jogo de volta na cidade de Ariquemes, o Vilhenense consagrou sua vitória com mais 2 gols. Na 9ª Copa Alvorada de Karatê, o Karateka Mirim de Vilhena conquista 4 medalhas. Foi ouro em kata, prata em comitê, ouro por equipe em comitê e bronze por equipe em kata. João Gustavo, de 10 anos, já foi bicampeão brasileiro. A campanha de vacinação antirrábica foi adiada. Acompanhe mais informações com o repórter Lieverson Pimentel. A campanha de vacinação antirrábica de Vilhena, que seria realizada agora no próximo dia 31 de agosto, foi adiada. Ainda não há previsão de quando será a nova data. O aviso foi feito na última terça-feira pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária do município, em razão da falta de abastecimento da vacina no estado, conforme o ofício circular 57 de 2019 do Ministério da Saúde, que confirma a falta de distribuição. Lieverson Pimentel, para o NIR Notícias. E essa foi mais uma edição do NIR Notícias. Você pode participar com a gente enviando sugestões e comentários através do nosso e-mail tv@unir.br ou pelas nossas outras redes sociais, é só buscar por TV Unir. E lá no nosso site você pode rever todas as nossas reportagens. É só acessar tv.unir.br. Obrigado pela sua companhia e tenha um ótimo final de semana. Um bom final de semana e até o próximo programa.